Mateus 7, 21 ao 23, diz: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém, querido? Você pode sentar. Irmãos, nessas caminhadas, nesses anos, nesses tempos, principalmente nos tempos que vivemos, considerado o final dos tempos, nós temos visto no reino de Deus muita coisa que parece, mas não é. Imagina uma convicção dessa: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos maravilhas, muitas maravilhas. Ora, tudo isso foi feito e Jesus está dizendo que com tudo isso direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o que nós entendemos aqui? Que muitas vezes também as pessoas estão vendo coisas que parecem uma realidade, mas não é. Parece uma realidade. Normalmente, quando as pessoas veem que alguém faz uma oração e expulsa um demônio, normalmente considera aquelas pessoas os maiores e mais tremendos homens de Deus. Mas aos olhos de Jesus, a realidade parece ser diferente. Expulsar demônio não garante salvação, não garante intimidade com Deus. Expulsar demônio, pelo jeito do texto, não é algo que Jesus atentou, não, se preocupou ou considerou. Então, nesse reino, meu irmão, tem muita aparência. E às vezes as pessoas ficam confusas pela falta de estudo, pela falta de conhecimento bíblico, pela falta de pesquisa e pela falta de entendimento. Como a Escritura já vai dizer, que o povo perece por falta de conhecimento. E como perece? A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade, sem conhecimento da verdade, não há libertação. Sem conhecimento da verdade, há uma eterna escravidão. Uma das coisas que as pessoas às vezes ficam confusas, nós queremos ver alguns tópicos, são na própria leitura bíblica, porque Jesus falou em João 5,39 o quê? Examinai as Escrituras. As Escrituras estão aí para serem examinadas. Como já falamos, examinar é algo além do ler. Ler é ainda superficial. Examinar é profundo. Examinar é você usar prova e contraprova, fazer teste, realmente trazer à luz o significado do texto. Hoje nós vivemos, às vezes, conversando com algumas pessoas, temos visto que pessoas têm vivido não fé, mas um verdadeiro fanatismo, porque fé é uma ação fundamentada na palavra de Deus. Mas e se a pessoa pensar, achar que ela está fundamentada na palavra de Deus? Quer ver uma coisa? Esse livro que nós temos em nossas mãos, ele demorou cerca de 1.600 anos para ser organizado toda essa profecia. E hoje, quando nós viramos as páginas da Bíblia, em cada página vemos um milagre, amém? Em cada página vemos um milagre, e aí esquecemos que de uma página para outra, às vezes se passou 10, 15, 20, 50 anos, amém? Josué foi enviado entre os 12 espias para observar a terra de Canaã.
E dizem os historiadores que quando ele substituiu Moisés, ele já tinha cerca de 50 anos. Então são 50 anos que você está vivendo simplesmente virando a página de um livro. Então, outro detalhe, é o livro de Atos, 28 capítulozinhos pequenininhos. E as pessoas em cada página vê um milagre e acham que a igreja de Cristo tem que ser sustentada por milagre. Tudo bem, estar de pé a cada manhã já é um milagre, mas as pessoas querem ver a abundância daqueles mesmos milagres nos dias de hoje. E esquecem que o livro de Atos tem 28 capítulos, mas abrange 70 anos da história do Evangelho. Então, o milagre que você vê na primeira página está distante da segunda página 10 anos. A igreja, meu irmão, ela não é sustentada necessariamente por milagres, mas pela palavra. O que todo dia os apóstolos faziam era pregar a palavra. Isso eles faziam todo dia. Então, existem coisas no reino de Deus que parecem, mas não é. Muitas coisas. E nós, dia a dia, vamos estar estudando, principalmente no seminário, esses detalhes, para que você realmente possa ser um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Quer ver uma outra coisa que as pessoas têm ficado muito confusas pela falta de conhecimento da Escritura? Profecia. Profecia de Deus? Claro. Profecia é uma bênção? Claro, é ministério do Espírito Santo, tudo que vem do Espírito Santo é bênção. Mas há um perigo muito grande quando a pessoa começa a ouvir mais a profecia do que a palavra de Deus. A profecia vem a nós por um profeta, que é um homem falho, que pode, no mesmo instante que está dizendo o que Deus está falando, pode também estar falando aquilo que ele próprio acha. É a profecia meio a meio. O camarada começa a receber de Deus. Deus está falando isso, falando aquilo, aquilo outro. Quando Deus cessa de falar, ele continua acrescentando com a opinião própria. E para você discernir isso, meu irmão, você tem que comer Bíblia demais. Tem que realmente estar ali na intimidade de Deus do teu quarto. Tem que crescer realmente na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E o que tem de vidas destruídas por causa de profecia meia-meia, porque o camarada entrega metade da profecia que veio de Deus e o resto que veio dele mesmo. E a pessoa diz, não, mas o princípio da profecia bateu, então o fim também era de Deus. Não era, era só o princípio. Tem muita coisa nesse reino de Deus que parece, mas não é. Tem muita coisa, meu irmão, e se você não for um obreiro aprovado, manejando a palavra, não tendo de que se envergonhar, você não vai adiante, você vai ser destruído aonde? No mundo? Não, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Deus vivo. As pessoas que têm se decepcionado, que um dia fizeram parte do reino de Deus e hoje estão decepcionados, não se decepcionaram lá no mundo, não. Não foi com o patrão endemoniado, não foi com a perseguição do diabo, se decepcionaram aonde? Dentro da igreja. É aí que as pessoas têm se decepcionado, porque o reino de Deus tem muitas coisas que parecem, mas não é, e as pessoas não discernem, porque falta conhecimento bíblico, e os absurdos são tamanho. Então, olha o que Jesus está dizendo, que pessoas vão dizer que profetizaram, e ele vai dizer, eu nunca conheci vocês, mas profetizaram. Olha a expressão desse, Senhor, Senhor. Eles fizeram muitas maravilhas. Ora, se eles estão dizendo, fizemos muitas maravilhas, fizeram realmente, só que Jesus não está achando que o que eles fizeram era maravilhas. Agora, muitas pessoas têm considerado maravilha aquilo que Deus não tem considerado. É aí a questão. A necessidade, meu irmão, de estudo, de compreensão da Escritura, ela é maior do que a tua necessidade de comer pão e beber água. Não é à toa que a expressão bíblica vai dizer, não só de pão
viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meu irmão, não é à toa essa expressão. Se você não tiver conhecimento da Bíblia, matam a tua vida dentro da própria igreja. Sabe o absurdo que eu ouvi esses dias? Um jovem de 15 anos, sabe o que fizeram com esse jovem? Consagraram ele a pastor, e foi uma bênção para ele, foi uma bênção para a família, foi uma bênção para a igreja. Uma pessoa que nem assina por si mesmo, que nem concluiu os seus estudos, 15 anos de idade, consagrado a pastor. Isso é uma grande palhaçada, mas é uma grande aparência também no reino de Deus. Aí, como não ficassem satisfeitos, esperaram ele completar 17 anos e consagraram ele a bispo, para completar a palhaçada. Uma pessoa que nem assina por si mesmo, nem terminou os seus estudos, já é bispo. E sabe o que fizeram? Jogaram ele dentro de uma arena para ser tragado pelos leões, colocaram ele à frente para dirigir uma igreja. E muita gente olha, que bênção! Eu olhei e disse assim, que desgraça! E alguns sempre torcem o nariz, mas nós não estamos preocupados, não. Nós temos que andar na visão bíblica. Meu irmão, não viva de aparência, viva a realidade da palavra. O que Deus fala é o que Deus fala, é o certo. O que os homens estão fazendo pode não passar de uma grande palhaçada. O evangelho está uma bagunça. Eu ouvi umas outras coisas essa semana, assim confidenciadas, que eu falei, misericórdia. A pessoa passou a vida inteira passeando dentro da igreja, 15 anos de igreja, passeando dentro da igreja, não sabe nada de reino de Deus, está levando gato por lebre à torta e à direita, vai dar em quê? Em nada. Está vivendo coisas que parecem pertencer ao reino de Deus, mas na verdade não pertence. Já temos falado aqui sobre os cargos, sobre as promoções, sobre as oportunidades que são dadas em igrejas cuja liderança é mercenária e quer segurar a vida das pessoas. Vem para cá que tem um cargo para você, e a pessoa se enche toda, ela acha que está no máximo, poxa, eu vou receber um cargo, não sabe recitar João 3,16, e acha que tem condições de assumir a obra de Deus em alguma coisa. Ovelha muda levada ao matadouro, vai perder a cabeça, meu irmão. Vai ser tragado, vai ser destruído. Não vê que essa obra não é brincadeira? O que nós temos que encarar se chama diabo, o príncipe das trevas, que veio para roubar, matar e destruir. E quem não está mesmo cheio da graça e da misericórdia de Deus, meu irmão, vai ser um prato cheio para servir de peteca na mão do diabo. Cuidado, meu irmão. Tem muita coisa que parece, mas não é. E ainda encontramos outras coisas muito aparentes. Pessoas que ainda olham para igrejas lotadas e dizem assim, ali está a obra de Deus, senão aquela obra não teria crescido tanto. Aí, meu irmão, eu só cito uma coisa. O exército de Gideão, com 32 mil homens, que 22 mil eram apenas covardes. E dos 10 mil que ficou, Deus os provou e escolheu quantos? Só 300, 0,93%. Nem 1% foi escolhido daquela multidão. E tem um monte de gente se iludindo. Ah, minha igreja está uma bênção, está enchendo. Deus não conta com multidão. Na história de Israel, conta que um homem com a espada numa guerra matou mais de 300. Um homem só. Jonatas, filho de Saul, ele sozinho derrotou uma multidão, meu irmão. O que nos faz vencer é a força de Deus e não a força do nosso braço. A força de Deus é que nos faz vencer. Quando você cresceu na graça e no conhecimento, meu irmão, de Cristo Jesus, você encara o diabo até de olhos fechados. Sabe por quê? Porque quem cresceu na graça e no conhecimento, é Deus que peleja por ele. Ele que fez a promessa, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, e tu? Então, meu irmão,
Não se iluda. Cuidado com as aparências. Igreja cheia de pessoas não quer dizer que seja igreja e não quer dizer que Deus esteja naquele lugar. Olha o exemplo da Babilônia romana. É a maior instituição sobre a terra. Deus está lá? Eu aposto a minha vida que não. E tantas outras aí, nos tempos modernos, que botaram faixa de igreja e não passam de centros de idolatria, distribuindo um monte de coisa para as pessoas, são mais camelôs do que líderes. Cuidado, meu irmão. Cuidado com as aparências. Agora, quer ver você nunca ser enganado? João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de todo esse lixo que estão chamando de evangelho. O evangelho constitui-se em poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Jesus disse que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O jovem rico chegou perto dele e disse: vende tudo que tem, segue-me, terás um tesouro no céu. Nasceu numa manjedoura e hoje pessoas que pensam que pertencem ao reino de Deus estão pregando que você tem que ser milionário, que você tem que ser rico. Cuidado com as aparências. As aparências enganam e enganam muito, mas nós não temos papa na língua. Nós conhecemos a verdade e fomos chamados para pregar a verdade e sabemos quem é que tem posto o pão à nossa mesa. Não são muitos os fiéis, são poucos os fiéis. Quando Jesus lá no começo chamou aqueles 12 homens, fez uns discípulos ali, aprovados na palavra, que eles saíram pregando, logo nos anos seguintes, o que disseram a respeito deles, hein? Estes que transtornaram o mundo, chegaram também até nós. Meu irmão, esse é você. Esse que tem que transtornar o mundo com o conhecimento real de Cristo Jesus, é você. Evangelho é você entregar a vida no reino de Deus. Evangelho é você viver uma plenitude de Cristo. Evangelho é você declarar como Paulo: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Evangelho é você se enquadrar na palavra de Jesus, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Evangelho não é como alguns estão fazendo aí: eu não dei certo nessa igreja, porque eu entrei para a igreja, já tenho 5 anos na igreja, ainda não prosperei. Falando de riqueza. A prosperidade de Deus, meu irmão, está além do ouro e da prata. Amém? Porque o apóstolo Pedro com João, quando chegaram naquela porta do templo, e o homem estendeu a mão pedindo uma esmola, o que Pedro disse? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E a minha pergunta milenar é a seguinte: se Pedro e João tivessem tirado do bolso ouro e prata, eu pergunto, o nome de Cristo teria sido glorificado? Então, meu irmão, você tem que buscar o que vale mais que o ouro, o que vale mais que prata, se verdadeiramente você quer glorificar Cristo Jesus. Nós não podemos viver de aparência, e nós temos que entender que tem muito lugar com título de igreja e faixa de igreja na porta que não vale um botequim. E igreja, nunca esqueça disso que nós temos falado redundantemente, não é lugar de fazer carreira. Igreja é lugar de você crescer na graça, no conhecimento de Cristo Jesus, receber a unção, a autoridade, pisar na cabeça do diabo, desfazer as obras do diabo e ir neste mundo pregando Cristo Jesus e glorificar Deus realmente. Igreja é assim. Não venha para a igreja para servir-se de Deus, venha para a igreja para servir a Deus. O que está acontecendo por aí? Uma visão completamente contrária. Como já temos falado aqui, vamos repetir:
A pessoa, antes de ser crente, diz assim: o meu sonho é ter o meu carro, é ter a minha moto, é ter isso, é ter aquilo. O moço só pensa nas coisas naturais. Aí quando conhece Jesus, diz: agora sim, agora eu vou ter minha moto, eu vou ter meu carro, eu vou ter não sei o que, eu vou ter não sei lá. Isso é uma visão do mundo, meu irmão. É uma aparência. O que tem sido pregado é muita mentira. E cada vez mais que passa, Deus não está contando com multidão. Bastou um homem chamado Moisés e o mar vermelho se abriu. Não esqueça disso. Bastou um homem chamado Elias e o fogo caiu do céu. Bastou um homem chamado Eliseu e o azeite da viúva foi multiplicado. Basta você, meu irmão, ser fiel e a glória de Deus será manifesta. Todos podem cair, menos você. Deus não conta com multidão. Deus quer contar contigo. O que Ele tem contigo, Ele tem contigo. Cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências. Quando você tiver que pregar, meu irmão, o evangelho, se tiver uma multidão para você pregar, pregue. Se tiver só um para você pregar, pregue para aquele um como se estivessem pregando para uma multidão, porque se aquele um alcançar o conhecimento da glória de Deus, ele alcançará uma multidão. Entende, meu irmão? Entende, meu irmão? Cuidado com as aparências. Há muita falsidade, como Pedro, como Tiago, como João, como Judas, como Paulo profetizaram para o final dos tempos, que do meio do rebanho se levantariam lobos devoradores, falsos profetas, apóstatas, mercenários, que não poupariam o rebanho. Mas Deus não conta com eles. O povo sempre foi enganado e sempre pereceu pela falta de conhecimento, mas você que tem conhecimento, Deus olha para você e vê uma glória tremenda sendo projetada, meu irmão. Não se deixe iludir pelas aparências. Quando você vira as pessoas dizendo assim: olha, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo outro, meu irmão, não entra nesse barco de mentira, não. Porque ninguém é mais próspero do que aquele que medita de dia e de noite na palavra do Senhor, como diz o Salmo número 1. E diz que o que medita de dia e de noite será como árvore junto a ribeiros. Dá o fruto na estação própria. As folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Continua andando na palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Humilha-te debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele te exaltará, mas não desvia os teus olhos do verdadeiro para o aparente. Que o marketing tem uma força, meu irmão, terrível, diabólica. Muitas pessoas estavam andando no que era certo. A força do marketing arrancou-os do certo e hoje eles estão andando no que é errado. Vá para a Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia, te alimenta da Bíblia, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sempre toma muito cuidado com as aparências. Tem muita coisa que parece, mas realmente não é. Hoje as pessoas: vai ter um louvor em tal lugar. É caravana. Se você vai ter uma pregação, é meia dúzia. Está tudo errado, meu irmão. Cuidado com isso. Vai ter o testemunho do fulano que falava com o diabo. Lá vai uma multidão. Se assim, tem um homem que ele fala dia a dia com Deus. Ele entra no quarto, fecha a porta e fala com Deus dele. Ele hoje vai pregar. Não, isso aí não tem valor, não. O que tem mais valor, hein? Um homem que falava com o diabo ou um que fala com Deus? Meu irmão, você é um diamante na mão de Deus. Porque você fala com Deus. Você não desceu as negruras das trevas, não. Quem é que tem mais valor, hein? Quem falava com o diabo ou quem dia a dia desperta e fala com seu Deus?
Cuidado com as aparências, tem muita coisa invertida nesse reino de Deus, abre aspas, logicamente, quando a gente fala reino de Deus. Muito cuidado, meu irmão. Tem muita coisa parecendo, mas não é. Aí vem os censos, essas revistinhas gospel, que gostam de vender, que é uma maravilha, vem com os seus censos. Olha, tantos milhões de evangélicos, eu digo assim, cadê? Tantos milhões de evangélicos não sei aonde, olha, cresceu o número de evangélicos no mundo, eu digo, cadê? Não estou vendo nada. Crescem tantos evangélicos, eu não estou vendo nada, movimento nenhum. Será que se a gente der um grito que nem Gideão, aí, os covardes podem voltar para casa, como é que vai ficar? Com certeza, muito mais de 22 mil vai voltar. Muito mais, meu irmão. Agora, quer ser um obreiro valoroso? Quer ser alguém valente? Quer realmente andar no caminho certo? Veja o que diz a Bíblia. Claro, nada de pegar versículo e criar doutrina, hein? A Bíblia são 66 livros. Tem gente aí fazendo a maior loucura de todos os tempos. Pega um versículozinho, olha, não pode cortar o cabelo. Coitado. Jesus nunca falou disso, o camarada vem e acha que pode falar. Olha, tem que usar roupa assim assada, porque a Bíblia tem milhares de páginas e o camarada se baseia num versículo que nem parágrafo não é, às vezes está entre vírgulas. É muita incontinência, é muita incompetência. Irmão, estude a Bíblia, medita de dia e de noite, porque Oséias já profetizou: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E ele continua dizendo: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém.